Certo, beleza. A Gisele, né? Deixa eu botar aqui o nome dela aqui. Não esquecer, foi ao dentista. Legal, legal, legal. Ó, vou apagar aqui essa parte aqui, pode ser? Pode ser, turminha? Então, coloquei o consumo de combustível de um veículo depende ou é dado em função. Ah, poxa, já apaguei, ó. Eu falei, deixa eu terminar aqui. Ou é dado ou dada em função, ou é dado em função da velocidade atingida. Não, só botar a velocidade do veículo. Do veículo. Então, ó, quando eu falei que função, eu não escrevi isso aqui, ó. Função, a gente vai escrever essa anotação aqui, f de x. Por que f? Porque vem da palavra função, né? Então, toda vez que você... Não vou botar nem x, não, vou botar só f. Depois a gente vai entender porque é f de x. Tá certo? Então, por que tem função e se representa em notação por f? Porque a palavra função, a primeira letra é f. Só isso. Tá bom? Simples assim. Então, vamos ver outro caso aqui. Deu para entender já, né? Eu tenho praticamente, o mundo é função, certo? Certo? O mundo é função. Se a gente for analisar aqui a rotação da Terra, tem a ver com o magnetismo do núcleo da Terra. Então, está em função de se o núcleo da Terra parar, e os polos magnéticos da Terra, essas coisas, tudo está em função, tudo está interligado. Né? Por isso que eu respeito a opinião em determinadas coisas, mas de determinadas pessoas que acreditam que não existe Deus, mas eu me recuso em acreditar que não exista Deus, uma engrenagem tão perfeita como essa. As coisas são montadas, né, programadas para dar certo. Uma gota d'água, pingo d'água aqui, se você for fazer o estudo, é uma coisa complexa, certo? Você passa o resto da sua vida estudando, você não consegue definir o que é uma gota d'água. Então, eu me recuso a acreditar que não exista um ser superior a gente, tá bom? Então, outro exemplo aqui, esse daqui também é clássico, esse exemplo aqui, ó. A comissão, trabalha no comércio aqui, o Baturité, o comércio é forte, Aracoiaba também. A comissão que se paga a um vendedor, depende, de você destacar que a palavra depende, ou é dada em função, vou destacar também a palavra função, da quantidade de vendas. Da quantidade de vendas. Tá? Quantidade de vendas. E esse vendedor vai ter naquele determinado período. Tá bom? Então, pessoal, portanto, há inúmeras aplicações, certo? Do nosso dia a dia, para a gente relacionar com essas grandezas, né? Mas a gente tem que ter o seguinte, a gente tem que estabelecer, a gente tem que analisar isso aqui e sempre, para ter uma situação dessa aqui, de função, a gente precisa estabelecer três coisas, para a gente compreender um determinado fenômeno. Né? Então, eu vou colocar aqui. Existe uma lei de formação. Não é dizer falar esse termo, não, mas isso aqui me percebe, lei de formação. Certo? É uma coisa de. Existe uma lei. O que
que os físicos teóricos fazem, né? As pessoas que estudam lá os fenômenos da natureza e tal. Agora, o prêmio Nobel agora de física, ele descobriu um negócio aí na astronomia e tal. O que esses caras fazem? Eles aplicam determinada lei matemática para aquele determinado fenômeno que acontece, certo? Então, há uma lei de formação para a gente estabelecer essa relação, essa associação, certo? Então, geralmente, eles montam funções, expressões matemáticas para explicar essas coisas aqui, tá bom? Então, para existir uma função, a gente precisa de três coisas, certo? A gente precisa de três coisas. Não sei se vocês lembram. Primeiro, ó, a gente precisa do domínio. Segundo, a gente precisa do contradomínio. Eu estava assistindo uma videoaula, o cara pegou e colocou um if aqui na palavra contradomínio. Aí eu fiquei na dúvida, tem if, não tem if. Aí eu vou agora tirar essa dúvida, né? Eu já resolvi tantas questões sobre domínio e contradomínio. Vou ver aqui que o livro de vocês provavelmente é atualizado. Ele vai trazer a palavra aqui contradomínio junto, ó. Eu vou pelo livro de vocês, não vou pela aula do cara do YouTube, não. Contradomínio. E a outra? A imagem. Eu vou dizer aqui que é o domínio da função, que a gente chamou de DF, né? Lembra isso aqui, ó? Lá na nossa era DR, né? DR, pessoal, disse que é discussão de relação. DR é o domínio da relação lá que a gente estava estudando, tá bom? Aí o contradomínio da função é outra coisa que a gente precisa ter, que é o CDF. Né? CDF é o cara que é inteligente, o nerd, né, para vocês hoje. Né? E a imagem da função é o IMF. Né? Pronto. Então a gente precisa dessas três coisas aqui. Se não tiver essas três coisas aqui, não é função. Já vou logo adiantando para vocês. Tem domínio, tem contradomínio, tem imagem. Então não é uma função. Tá certo? Belezinha? Tá aqui? Pronto. Vocês estudaram aí, vimos aqui a grosso modo o que é função. Bem ralamente aqui, os termos bem ralézinho mesmo que é função. De certa forma, algumas características, né? Mas eu vou definir, vou dar definição geral do que seria uma função. Então, espero que vocês tirem o print aí ou estejam copiando para que eu possa apagar isso aqui, tá certo? Legal? Deixa eu olhar aqui a frequência de vocês, que eu terminei dando. Deixa eu ver aqui. Não, já terminei. Sim, aí, pode ir já? Pode apagar? Tem alguém comigo aqui? Tem? Alô? Marte chamando Terra. Hein, pessoal? Coloca aí no chat aí, se pode ir, se não pode, não. Vai ficar aqui até as 4h35, esperando por vocês. Pronto, tá aí, ó. Ser vivente respondeu. Vamos lá. Então, ó, antes de definir função, eu tenho que saber o que é grandeza, né? A gente está dizendo aqui, como no início, a primeira palavra que é uma relação, é uma associação entre grandezas, entre duas grandezas, para ser correto? Então, o que de fato é uma grandeza, né? Então, vamos definir aqui, né? Definição de grandeza.
Então, bem, gente, uma grandeza nada mais é uma grandeza é toda característica que pode ser expressa por uma medida, certo? Tudo que se pode medir, diga-se de passagem, ela é uma grandeza, certo? Então vamos aqui uns exemplos aqui, né? Exemplo, comprimento, né? Não vou nem entrar aqui no mérito aqui do Sistema Internacional de Unidades, que é o metro, né? Vou falar aqui da minha área, geralmente é metros quadrados, né? Um apartamento que tem 200 metros quadrados, apartamento do Neymar. 3, volume, geralmente o volume é dado em centímetros cúbicos, né? Tá metros cúbicos, né? Na verdade não é esse, mas eu vou botar assim mesmo. É litros, né? Litros, ml. Aí, 4, velocidade, gente. Velocidade demais, né? Velocidade é metros por segundo ou quilômetros por hora, não sei. Pressão, pressão, temperatura, temperatura, nossa escala Celsius, né? Botar aqui Kelvin, que é universal. Pressão é Newton por metro. Newton por metro quadrado. Vou botar aqui quilômetros por hora também. E aí vai, certo? E aí vai. Tempo, certo? De grandeza, né? Tempo. Tá aqui o 7. Tempo, segundos, né? Eu vou colocar a última aqui, só porque é menos estudado esse conceito aqui, mas daqui a pouco aparece uma questãozinha. Vazão, gente. O que é vazão? Vazão, você vai escrever isso aqui e nunca mais esquecer. É um fluxo de. Eu ia botar água, mas eu vou botar aqui. Vou botar aqui fluido. Dentro do fluido você tem água, você tem óleo, você tem o próprio ar, tá certo? Então, geralmente vazão a vazão das comportas da represa, né? Então, geralmente é água, tá bom? Então, eu vou classificar aqui a água como vazão, aliás, vazão como fluxo, tá certo? Tranquilinho aí? Então, isso aqui é grandeza. Então, tudo que pode ser medido, tudo que pode ser expresso e através de uma medida, a gente classifica como uma grandeza, tá certo? Belezinha até aí? Tirar o print aí. E a gente vai aqui para os finalmente da aula, para pegar aqui o conceito de função, certo? Conceitozinho de função aqui. Show de bola. Vocês digam aí se já copiaram. Pode ir.
Vamos lá. Então vamos aqui definir a tão esperado conceito de função, certo? Então, se função, a ideia está relacionada, atrelada à grandeza, então, função f de x, ela vai ser definida do seguinte modo. Sejam, assim, definição, né? Definição de função, né? Melhor, né? Definição de função. Uma argumentadinha, né? Então, seja A e B conjuntos não vazios, uma função f de A em B, a gente vai sempre representar por esse símbolo aqui, ó, f, dois pontos A, setinha B. Pra gente não sempre falar que é f de A em B, a gente vai colocar isso aqui, certo? Ó, anotaçãozinha matemática aqui, tá bom? Importante a gente saber isso aí. Questões ouvindo nessa estrutura aqui, tá bom? Então, função f de A em B é uma relação. Por isso que eu disse que se você entendesse o que é relação, você entenderia o que era função. Uma relação na qual cada elemento do conjunto A associa-se a um único elemento do conjunto B. Então, guarda essa ideia aqui, ó. Associa-se a um único elemento. Isso é importante. Eu disse para vocês, minha gente, não sei se vocês estão lembrados, se vocês escutaram, que se você entender o que é uma relação, você entende o que é função. Mas tem que ter cuidado aqui na minha afirmação. Toda função, ela é uma relação, mas nem toda relação é função, não. Por quê, professor? Por causa dessa definição que eu fiz aqui, ó. Para ser função, cada elemento do conjunto A, ele precisa estar associada ou associado, caso são elementos, né? Vou fazer aqui a concordância correta. Cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Como assim, professor? Vamos ver aqui. Vou colocar um balãozinho aqui, ó. Preste atenção aqui nesse meu primeiro exemplo, ó. Eu tenho 1, 2 e 3. Aqui é meu conjunto A. Aí eu tenho bem aqui, ó, conjunto B. Eu tenho 10, 20, 30 e 40. Aí o 1 tá ligado para esse, tá por 10. O 2 está por 20 e o 3 está por 30. Certo? Aí, na luz da definição aqui, eu poderia classificar esse exemplo aqui como função ou não. É uma função ou não é uma função. Vou colocar aqui. Primeiro, é função ou não é função? Qual que você vai marcar aqui, dos dois quadradinhos, de cima ou de baixo? Fala aí no chat aí. Esse exemplo aqui, na luz da definição, é uma função?
Deixa eu dar uma olhadinha aí. E aí? Volta aí no chat aí para ver. E aí, pessoal, vamos lá. Hein, galera? Tá aí, ó. O conceito tá escrito aqui, ó. Seja A e B, conjuntos não vazios. Aí você olha ali embaixo. O A tá vazio? Não, tem 3 elementos ali, 1, 2 e 3. E o B tá vazio? Não, tem 4 elementos, 10, 20, 30, 40. Até agora tá tudo bem. Aí, uma função f de A e B é uma relação na qual cada elemento do conjunto A associa-se a um único elemento do conjunto B. É ou não é verdade? Coloca aí. Vê que a galera que está aqui. Por exemplo, Alberto aqui, Alberto. Coloca aí, Alberto. A opinião aí. Outra pessoa aqui. O Ian, certo? Patrício. Vamos colocando aí. A galera que está aí logada aí, colocando a opinião de vocês aí. Se essa não é, Ítalo. A Laura. Ó, o Patrício colocou aqui, é a função. Tá correto, Patrício. Muito bem. O que é função? Porque cada elemento do conjunto A, minha gente, ó, o 1, ele está relacionado só com 10. O 2, ele está relacionado só com 20 do B. E o 3 está relacionado só com 30. Então, minha gente, isso aqui é função. Ó, eu estou falando isso aqui, certo? Esse aqui é o básico. Você tem que olhar para a figura e saber se é função ou se não é. Tá bom? Então, isso aí vocês precisam saber. Vocês não podem sair do fundamental sem saber o que é uma função, não. Então, se você der uma olhada aqui em parte, você vai perceber que cada elemento do conjunto A associa-se a um único elemento do conjunto B. Ai, professor, mas esse 40 aqui ficou sozinho. Não interessa. Esse cara aqui, ele pode até ficar sozinho no B. O que não pode acontecer é o contrário, certo? É eu ter um elemento no A que não tenha relação com o do B. Aí já não seria função, correto? Tá bom? A Laura falou que acha que é, pronto. Então a gente tem que sanar essa dúvida aí. Então, todo elemento se eu tiver 30 elementos no conjunto A e sair 30 setinhas, certo? Desde que essas setinhas não sejam repetidas, sei lá, de um único elemento sair duas setinhas, duas flechas, com essa exceção, então, se eu tenho 30 elementos, eu tenho 30 relações. Tem que ter, tá bom? Ok? Então amanhã a gente dá continuidade a esses conceitos aqui de função, certo? Você vai ver algumas questões do passo a passo, talvez a gente consiga chegar amanhã, ver alguns exercícios. Tá bom, gente? Então, a gente estourou aqui o tempo, tá ok? Então, até amanhã, Deus assim permitir. E vamos lá.